Olá, pessoal. Vamos dar início à aula do dia 15 de junho de 2020, da disciplina de Nutrição Aplicada à Educação Física da FUPAC Ponte Nova. Hoje a gente inicia o segundo conteúdo dessa etapa 3. Vamos falar sobre a nutrição, antes, durante e depois da atividade física. Na verdade, as recomendações. Essa parte eu acho de suma importância, porque ela ajuda a gente a fazer um fechamento de tudo que nós vimos até aqui, lembrando que a gente falou inicialmente da diferença, né, do tipo, né, fizemos um histórico, né, na verdade, sobre a nutrição esportiva, como que isso foi ganhando ênfase, né, ao longo dos anos. Aí depois a gente deu ênfase na diferença de uma alimentação de uma pessoa, de um atleta, pessoa fisicamente ativa, uma pessoa sedentária. Falamos até bastante do balanço energético, fizemos cálculos aí da taxa metabólica basal, é, vimos sobre o gasto, né, das atividades físicas. Antes a gente viu sobre o metabolismo dos macronutrientes, né, no exercício físico, carboidratos, lipídios e proteínas. Semana passada a gente falou aí, né, de algumas recomendações, e agora a gente fecha, né, essa parte falando especificamente dos momentos, né, da atividade física, antes, durante e depois. É, então, agora a gente vai fazer a introdução nessa aula gravada, na live do dia 15, né, de hoje, a gente vai finalizar. E na semana que vem a gente tem a apresentação do trabalho, né, sobre as estratégias nutricionais. E ainda tem mais um conteúdo que eu vou ministrar para vocês, que é sobre hidratação. Eu vou ministrá-lo da forma de aula gravada, vou disponibilizar o conteúdo. E aí na live da semana que vem, do dia 22, antes da gente começar a fazer o debate, né, do trabalho, a gente fala um pouquinho. E aí a gente encerra as nossas atividades, né, os conteúdos, e ficamos prontos aí para avaliação, a terceira avaliação. Então vamos começar, né, a nossa aula. Esse material já foi disponibilizado, né, no Moodle. Então, assim, fique à vontade para poder estudá-lo. Caso tenha alguma dúvida, me mantenham informado, né, que a gente vai esclarecendo aí passo a passo. Então, estamos aí, recomendações nutricionais aplicadas ao exercício físico. Então, vamos pensar nos 3 momentos. Eu acho que são considerações assim de extrema importância, porque são informações básicas, né? A gente às vezes quer pensar lá na frente, é uma suplementação para ter a melhora no desempenho. A maioria das pessoas que praticam atividade física já pensam logo nisso. Mas antes da suplementação, a gente tem que pensar na alimentação básica, na recomendação nutricional básica e quanto que ela é de extrema importância para os resultados no exercício. Sem essas recomendações básicas, né, mesmo com a suplementação, não vai ser suficiente, né? Não faz sentido, né? Você suplementar alguns macro e micronutrientes e deixar a alimentação básica a desejar durante a atividade física, né, na preparação ou até mesmo na recuperação. Não faz sentido. Então, aqui é uma também assim, conforme foi a aula de semana passada, essa aula também ela tem uma intenção educacional, né, de orientação, de informações de extrema importância que eu acho que vai diferenciar nós, né, profissionais com ética, com responsabilidade, do que aqueles que querem, que enxergam apenas no resultado sem pensar nas consequências que o uso inadequado de um suplemento ou de uma estratégia nutricional pode acarretar na vida da pessoa. A gente vai pensar nisso. Assim, começando assim direto ao ponto, né? Se a gente pudesse elencar assim, quais são, né, os 7 componentes, né, que devem ser combinados numa alimentação balanceada, alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. Então, primeiro, para o início de conversa, a gente às vezes escreve e fala sobre alimentação normal. Não existe uma alimentação normal.
Existe uma alimentação balanceada, equilibrada e saudável. Balanceada, que ela tem ali, né, as recomendações, né, de macro e micronutrientes, né, de acordo com as necessidades que nós vimos na diferentes indicadores, né, de necessidades de recomendação na aula da semana passada, e que seja saudável, que seja com alimentos que seja processados adequadamente, que não sejam, né, ultraprocessados, né, que sejam in natura de preferência, com o cozimento, a forma de preparação adequada. Então, assim, tudo é uma questão assim de preparação. E assim, qual seria a combinação? Então a gente começa, né, dos 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, as fibras, que é um tipo de carboidrato vegetal, sais minerais, vitaminas e água. Essa é a combinação. Tá? Por incrível que pareça, a água, um dos mais comuns, onde a gente entende, né, que todas as pessoas deveriam ter acesso à água limpa e tratada para manter a ingestão básica. Mesmo aquelas pessoas que têm esse acesso não fazem recomendação básica da quantidade de água, aquela recomendação que a gente viu aí, 35 ml por quilo. Então, assim, ó, o balanço, né, na ingestão desses 7 componentes é fundamental para a saúde e sucesso esportivo. A grande diferença, né, para o atleta, do atleta para o sedentário, aí a gente tem aí os dois extremos aí a gente pegar uma linha, né, o nível de atividade física. A gente tem aí o atleta com maior nível, né, devido ao treinamento, e o sedentário é aquele que não pratica. Só lembrando que mesmo o atleta com esse nível de atividade física elevado, com essa grande demanda aí de energia pelos treinamentos, competições, ele ainda pode ser sedentário. A gente viu essa diferença também. A grande diferença do atleta para o sedentário, na verdade, é em relação às quantidades ingeridas, mas a combinação dos 7 componentes, elas permanecem. Então, olha direto uma informação básica. Então, assim, a diferença, né, da combinação, ela não existe entre um atleta. O que vai diferenciar é a quantidade. Os atletas podem apresentar uma necessidade calórica até 5 vezes de uma pessoa sedentária. Então você pensa, enquanto uma pessoa sedentária ela tem um gasto energético total de 2.000 quilocalorias, alguns atletas chegam a ter um aporte energético talvez nem de 10.000, né, mas algo perante isso. Nós vimos essa diferença quando nós falamos até da dieta, né, do valor calórico da dieta do Michael Phelps no início. A gente tem aqui as recomendações nutricionais, né? O atleta deve procurar manter um equilíbrio em 5 áreas, né? É o balanço calórico, balanço de nutrientes, hídrico, mineral e vitamínico. Então, essa aula de agora a gente vai focar nesses balanços, né? O balanço calórico, o balanço nutricional, o balanço hídrico, mineral e vitamínico. É de extrema importância vocês, né, nós identificarmos o que cada um desses balanços eles estão relacionados, né? Assim, a gente entender, não decorar, entender, né? O que cada um está falando, né? Quando eu falo em calórico, eu estou falando em caloria. Caloria é energia, é muito importante, até por isso que é o primeiro. Resumindo, se o atleta não tem a energia disponível para a produção, né? Se ele não tem a fonte básica energética para a produção de ATP, ele não vai produzir ATP na quantidade necessária para aquela atividade, ou seja, ele não vai ter o desempenho. Então, por isso a gente começa, né? Os demais também são importantes para isso, estão relacionados, mas variam, né, devido às suas funções bioquímicas e eletrolíticas. O primeiro, o balanço calórico. Como falado, a produção de energia a partir de quem? Dos carboidratos, aminoácidos, né, proteínas e lipídios. Aqui é mais prudente mesmo falar dos carboidratos, dos aminoácidos, né, porque a gente pensa assim, a proteína tem função energética, isso não é errado. Mas a gente vê que quem é que realmente participa, né, de alguma via de produção de energia é algum tipo de aminoácido, como por exemplo o ciclo alanina-glicose,
E toda vez que a gente estuda, né, as vias energéticas, a gente vê a quantidade de aminoácido que pode participar de alguma parte do ciclo de Krebs, até mesmo da beta-oxidação, né? Então, a gente vê essa diferença. Os carboidratos e as gorduras são muito mais importantes para a produção de energia, enquanto que as proteínas ela tem a característica mais estrutural, mais bioquímica, mais metabólica, né, das diversas funções que a proteína tem. Mas quando a gente fala em energia, o principal é o carboidrato, depois os lipídios, depois, assim, numa escala mais abaixo, proteínas. O balanço calórico ainda, né? A gente percebe a taxa de metabolismo basal, ela varia com o tamanho. Toda a fórmula que a gente viu aí do cálculo do TMB, a gente vê que a massa corporal é o principal indicador, mas além disso tem o sexo, né? E tem a idade. Então, assim, o sexo feminino ele pode ser até 10% menor a taxa metabólica basal devido à questão hormonal, devido à estrutura corporal. Por exemplo, o homem tem maior quantidade de concentração de musculatura esquelética e este tecido demanda um consumo de energia maior. Então, é simplesmente uma questão fisiológica, né? Simplesmente assim, entre aspas, né? A idade, com o aumento da idade, o organismo fica mais lento, então assim, ele vai diminuindo, aproximadamente perde 1% a partir de 25 anos, né? Cada ano, depois de 25 anos, o organismo pode ter. Não dá para tratar disso de uma regra, porque isso varia muito. Aí sim, a atividade física ao longo do tempo vai tendo mais relação com a taxa metabólica basal, ou seja, as pessoas que se mantêm fisicamente ativas, né, que atendem às recomendações da prática de atividade física, com o passar do tempo, ela diminui essa queda na taxa metabólica basal. E com isso, ela tem melhor aí, controle no balanço energético. Segundo, é o balanço nutricional. Quando a gente fala em balanço nutricional, a gente não está falando só de energia. A gente está falando na disponibilidade, né, em percentual, principalmente dos macronutrientes. Mas também aqui entra a questão, ou seja, o indivíduo ele está consumindo a recomendação necessária. Então, essa recomendação ela tem duas formas da gente interpretar. Tem uma recomendação que é uma recomendação geral, vamos dizer assim, né, para toda a população, não levando em consideração as especificidades, e tem aquela recomendação que é uma recomendação mais clínica, mais individualizada, de acordo, né, com as características fisiológicas, bioquímicas que as pessoas têm. Então, assim, de um modo geral, quando a gente fala em recomendação em balança nutricional, pensando em macronutrientes, tem aquele percentual clássico, né, que é 60% carboidrato, 25% de gordura e 15% de proteína. Mas isso pode mudar, principalmente se for um atleta, uma pessoa que tem maior prática de atividade física contra a resistência, né, praticando treinamento de força, de musculação. Ela vai aumentar, ela pode ter aí um 20% de proteína e 20% de gordura. Lembrando que a partir dessa disciplina, vocês têm que interpretar isso de uma forma mais criteriosa. Bom, por exemplo, vocês podem pensar assim, 25% de gordura, mas vocês já sabem que existem tipos diferentes de gordura. Então, desses 20% de gordura, vamos colocar ali, né? Desses 20% de gordura, seria basicamente 5% de gorduras saturadas, 15% de gorduras poliinsaturadas. São as gorduras que têm as características benéficas, né, que estão relacionadas à produção do HDL, que estão aí, que disponibiliza para a gente os ácidos graxos essenciais, aqueles que o organismo não produz, né? Diminuir a quantidade de consumo de ácido graxo trans, que estão relacionados à produção de colesterol, e as lipoproteínas de baixa densidade causa risco da formação de placas de ateroma. Então, assim, ficar atento a isso. Então, os atletas de atividade de força ou de resistência, obviamente, possuem mais necessidade de consumo de proteína. Então, no primeiro momento,
antes de pensar na suplementação, aumenta a ingestão calórica, a ingestão de proteína. Favorece o balanço nutricional primeiro. Depois, né, se realmente a quantidade de exercício feito está sendo superior a essa questão nutricional, aí sim a suplementação vai ser necessária, né? A, a questão do carboidrato, pensando assim de um modo geral, ela é muito importante, né? Porque é a que disponibiliza de forma mais rápida a formação da energia na nossa reserva, né? Do glicogênio muscular que são utilizados durante o exercício. Então, os atletas, né, de jogos e os de resistência precisam de quantidade superior de carboidratos para manter nível satisfatório de rendimento. Por isso que no início nós fizemos, né, um cálculo, né, da necessidade de carboidrato e levando em consideração quais dois parâmetros, né? Vocês lembram? A carga glicêmica, o índice glicêmico, né? E a disponibilidade de carboidratos que cada porção tem. Então, isso dá um valor aí da carga glicêmica que aquele alimento tem. O índice e a disponibilidade de carboidratos dele. E isso é importante para a gente saber. Então, a gente vê aí, o jogador de futebol, antes de fazer, tem uma injeção de carboidrato, de macarrão. Nos jogos às 11 horas, o café da manhã dele já é um prato de macarrão. Por quê? Porque ele precisa desse aporte energético para a atividade que ele vai fazer. Então, após a depleção do glicogênio, dessa reserva aí, os depósitos de reposição levam aproximadamente 24 horas. Olha que interessante. 24 horas para restaurarem com alimentação com 70% de carboidratos. Tá? Então, aqui mudou, né? Aquela relação que a gente viu aqui, para esse tipo de atleta de resistência ou desses jogos intermitentes, já aumentou a quantidade aí de carboidrato. E aí pensa, ó, no tempo de recuperação. A gente tem aí, né, pensando no calendário do futebol brasileiro, jogos aí, por exemplo, domingo, quarta, né, jogou domingo, segunda 24 horas, terça 48 horas, aproximadamente 72 horas. Então, assim, dá para recuperar. A questão que os treinadores reclamam, né, é que não dá para você recuperar e treinar para o jogo. Você faz apenas aí uma recuperação e algum trabalho mais tático nesses jogos. Então, assim, no retorno dessa pandemia aí, na Premier League do futebol inglês, parece que tem jogos todo dia. Então, vai ser basicamente para recuperar os atletas e até mesmo para nós, né, praticantes de exercício aí. Por exemplo, se eu fiz uma corrida hoje, né, se eu fizer uma corrida hoje para mim intensa, hoje uma corrida intensa para mim, posso dizer em torno aí de 15, 20 quilômetros. Amanhã eu não posso fazer, amanhã é meu tempo de recuperação. Então, amanhã eu posso fazer uma corrida? Pode, desde que a corrida que eu fiz hoje não foi uma corrida que causou uma depressão completa do meu glicogênio. Porque se eu fizer isso, eu vou estar contribuindo para o meu desbalanço nutricional, por causa aí, ó, do tempo de recuperação. O balanço hídrico, extremamente importante a questão da hidratação. A água tem uma função de solvente no nosso corpo e atua em reações enzimáticas e na termorregulação. Ou seja, gente, toda ação, né, a água, ela não, ela é importante assim, não só para a formação do sangue, transporte de nutrientes, a questão da regulação, né, enzimática, por exemplo. Então, assim, uma pessoa, quando ela está desidratada, as reações enzimáticas não acontecem. E o que seriam essas reações enzimáticas? O que uma enzima faz? Ela acelera o processo de catabolismo, né, de quebra. E o nosso organismo, o metabolismo é concomitantemente as ações de catabolismo e anabolismo. Então, o nosso organismo vai precisar quebrar algumas substâncias para sintetizar outras. Então, assim, se não tem água na quantidade mínima necessária, antes, né, e até mesmo durante a atividade, as reações enzimáticas vão ser dificultadas. Então, assim, a produção de energia sim vai ser dificultada. Então, assim, como que a gente percebe que uma pessoa, né, de um modo geral, os futuros alunos, os alunos de vocês, né, as pessoas que vocês treinarem,
como que a gente percebe que vai ter esse problema, né? A pessoa fica cansada, há um aumento da frequência cardíaca, né? Há uma sensação de fadiga, de cansaço mesmo, assim, de a pessoa querer, mas não fazer, não é só um cansaço psicológico. A pessoa está ali engajada na atividade, mas perde rendimento. Isso eu posso falar, já aconteceu comigo. Na prática, às vezes, de corrida, eu não tinha tanto controle assim de beber água, mas eu sentia, quando eu fazia minhas corridas, eu sentia dia que o desempenho não era o mesmo. E aí eu parava para pensar assim, eu ia falar, olha, não tomei água, tinha muito hábito de tomar água apenas no tempo de sede, quando o estado de sede, principalmente agora no inverno, a nossa sensação de sede ela diminui, tá? Então a gente tem que pensar nessas situações. A ingestão de água durante o exercício e a recuperação pode ser acompanhada de minerais, de alguns eletrólitos, né, com algumas bebidas isotônicas, uma vez que esses elementos ajudam o organismo a reter líquido, né? É uma bebida hipertônica. Então, assim, a questão, algumas recomendações assim, a cada 15 minutos a gente deveria ingerir 200 ml de água, né? Não pode ser grande quantidade porque tem que absorver. A gente percebe que alguns jogadores de futebol têm aquela parada, né, de hidratação, ali no Campeonato Carioca, nos meses de verão, final de janeiro, fevereiro, enfim, com 20 minutos, aí para beber água mesmo. Mas a gente percebe que muitas vezes o atleta ele só enche a boca para ter uma refrescância, mas dali ele bebe um pouco da água, não bebe tanto água assim. Então é necessário. Nas corridas, a cada 3 quilômetros é obrigatório ter um posto de água. Então a gente percebe que algumas provas colocam a cada 3 ou a cada 4 quilômetros ali. Se você pensar bem, numa média, 3 quilômetros já seriam 15 minutos, 4 quilômetros, 20 minutos ali para quem corre a mais ou menos 12 quilômetros por hora. Então aí já faz sentido. Então assim, tem que ter os postos, né, de água, corridas acima de 3 quilômetros. Isso é de extrema importância, manter ali o balanço hídrico, né? E os eletrólitos, a reposição de eletrólitos durante a atividade, apenas para a prova com mais de 1 hora, né, de atividade contínua. Atividades, né, até 1 hora não precisa dessa reposição eletrolítica, vamos dizer assim, a água acompanhada com os minerais, não precisa mesmo, né? Então, assim, somente a água já é o suficiente. Depois faz esse balanço após a atividade. O balanço mineral, né, que é o que a gente está falando aí dos sais minerais, né, são de extrema importância aí no controle osmótico, né, das células, no funcionamento. Então, se você perde sais minerais, uma célula vai perder a capacidade de troca, né, de substâncias, de funcionamento, e aí durante a transpiração a gente vai perdendo, né? A gente vê, né, que o suor quando seca, a gente vê que fica uma camada de sal mesmo na nossa pele. Então, assim, a gente vai perdendo sais minerais. Ainda assim, existe uma necessidade alta porque o atleta sua muito mais, aí ele perde. Sem contar que alguns atletas, né, tem, às vezes, você pode avaliar o conteúdo do suor do atleta. Um exemplo foi feito com o Tomás Bellucci, um tenista. Ele liberava uma quantidade, né, desses minerais muito maior no seu suor, né, alguma característica fisiológica dele. E aí ele tinha que fazer mais reposição, né, não só hídrica, mas uma reposição de sais minerais durante a atividade para continuar tendo melhor desempenho. Então, assim, o sódio e o cloro são perdidos através do suor e devem ser repostos, uma vez que são elementos participantes da contração muscular, né? Então, assim, a gente estuda aí na etapa de contração, a gente vai falar muito do cálcio, mas esses elementos ajudam também nas partes lá da regulação, né, dos transportes, enfim. A reposição deve ocorrer já durante a atividade, mas aquilo que eu falei, depende muito da intensidade e do tempo, né? Principalmente se for atividades aí com duração maior que 1 hora. Então, assim, o balanço mineral ainda, ó.
A perda de potássio durante a atividade também pode piorar a performance, por ser um cofador de enzimas. A perda de potássio também está relacionado com aquecimento, com o aumento da contração muscular involuntária, né, a cãibra, é uma disfunção ali causada principalmente pela hipertermia da musculatura. O mesmo vale para o magnésio, que além de ser cofator enzimático, também tem um papel na condução de estímulos neurais e na contração muscular. Então, o estímulo nervoso, né, que é produzido, que é passado, né, dos neurônios, que chega até a placa neuromotora, para ele ser conduzido, né, e ser transportado até a célula, ele depende de alguns minerais. O magnésio ajuda nessa condução. O ferro é importantíssimo devido ao seu papel no carreador de oxigênio, ou seja, sem o ferro, a hemoglobina não consegue atuar no carreamento do oxigênio lá na corrente sanguínea. E aí, problema, né, com o ferro pode estar até assim, aquela anemia ferropriva, enfim, outras disfunções. Então, o ferro é importante porque a alimentação dele nem sempre ela é adequada, porque você pode comer alimentos ricos em ferro, mas por algum motivo o seu corpo deixa de absorver o ferro, né? Então precisa identificar, fazer essa avaliação. Os jovens têm uma necessidade de ferro aumentada devido ao crescimento, e os atletas têm necessidades que pode chegar a 3 vezes maior que um sedentário. Então, o metabolismo é diferente, a fisiologia é diferente. E aí ele tem que ter uma alimentação com maior quantidade, né, de alguns micronutrientes, no caso de algum mineral, e o ferro é um exemplo disso. Nos últimos balanços, a gente percebe aí o balanço vitamínico, né? As vitaminas, a gente percebe que tem as vitaminas que são lipossolúveis, A, D, E, K, e as vitaminas que não são, e são hidrossolúveis, né? As demais. Uma alimentação equilibrada, que é importante, ela já atende, né, necessidade das vitaminas do atleta. Não havia necessidade de suplementação. Então, isso é importante também nos exames, alguns exames aí, os próprios nutricionistas conseguem pedir aí para ver a quantidade, né, de vitamina. Não dá para deixar de falar da vitamina D aqui, que é muito importante, e que com esse isolamento social, muitas pessoas estão deixando de ter a absorção, vamos dizer assim, a produção, fazer com que produz a vitamina D, que ela é estimulada pela exposição ao sol. Então, esse sol da parte da manhã até as 10 horas e a parte da tarde, né? Nesse inverno, até assim, as 3 horas em diante, já tem a captação da luz solar, estimula a produção de vitamina D. É muito importante, e que essa incidência dos raios seja nos membros, né? Superiores e inferiores, está relacionado na palma da mão, tá? A produção. E a vitamina D, ela está relacionada com a absorção de cálcio, né? Ela evita o processo de osteoporose, mas também ela está relacionada com a melhora do sistema imune. Então, a gente que está passando aí por esse processo, né, de pandemia, né, de uma doença viral, o contato com o sol é importante, porque aumenta, né, a produção de vitamina D, que vai estar relacionada aí com o melhor funcionamento do sistema imune. Então, quando possível, vamos aí tomar sol. Alguns atletas, contudo, precisam, né, de uma necessidade ligeiramente aumentada de vitamina B1. Por quê? Porque ela é participante da degradação do carboidrato. Então, é mais uma questão aí, né, da relação da otimização do processo, né, de produção de energia de carboidrato. Porque o atleta, ele precisa de energia mais rápida, né, intensa. Então, ele tem que ter esse processo mais eficiente, né? Agora a gente tem uma informação geral, né, sobre a alimentação e o treino. Então, assim, comer pouco é prejudicial ao rendimento. Obviamente que vai faltar. Aquelas quantidades lá não vão ser necessárias. Mas, por outro lado, a comida em excesso também
não levará a um rendimento superior, porque pode causar disfunção, motilidade intestinal inadequada, o processo de absorção, de digestão não acontece de forma adequada. Então, esse conceito vale tanto para o dia da competição do atleta, quanto para cada refeição em treinamento. Então, é preciso ter o horário bem dividido, da alimentação. Uns atletas profissionais, isso é mais fácil, porque esses já têm lá, né, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, tudo no seu horário. Agora, para as pessoas no dia a dia, para aquele seu aluno que vai treinar na academia, para aquele seu aluno que às vezes não tem um tempo direito para poder fazer a refeição, isso pode se tornar uma dificuldade. Ele pode, por exemplo, não comer, né, e ir com pouca alimentação, com pouco aporte energético, mas por outro lado, ele bem acabou de fazer uma refeição e vai fazer um treino. Então, a gente tem que prestar atenção nessas situações para ajudar ele a ter essa organização na quantidade, no horário, né, das refeições, né? Porque essas refeições grandes o impedirão de treinar por várias horas. O aumento da ingestão precisa ocorrer, mas deve ser bem distribuído e levar em conta o tempo gasto, né, energético do atleta, pode variar de acordo com a fase do treino que ele se encontra, o nível do seu condicionamento físico, né? Quanto maior o condicionamento físico, maior, otimizado vai ser esse processo. Assim, o objetivo, né, da nutrição: durante a atividade, né, o consumo energético sobe de acordo com a intensidade. Sendo assim, é esperado que em uma competição ele apresente um gasto energético maior do que um treino com a mesma duração. Sem contar que tem outros motivos, né? Aquela expressão, né? Jogo é jogo, treino é treino. Durante o jogo tem a motivação extra, né? A motivação ali, o estímulo externo que está ali da competição, ele aumenta. Isso é fato. Por exemplo, quem pratica aí dessas corridas de rua, o que treina, sabe que durante uma prova, né? Por mais que pessoas não corram para ganhar, mas o ritmo vai ser sempre melhor, né? A relação aí de quilometragem, né, por minuto vai ser sempre maior, né, o ritmo. Então, assim, a relação vai ser menor, né, na verdade. Você faz minutos por quilômetro, você vai ter uma relação de minutos por quilômetro menor. Então, enfim, a gente percebe que tem essa otimização. Então, é preciso também ter a noção disso, que essa variação vai acontecer e aí o aporte energético antes da competição ele deve ser até um pouco maior, né, para atender essa necessidade a mais. Então, assim, um dos problemas do atleta, na verdade, é conseguir ingerir a quantidade de calorias necessárias, porque algumas modalidades, né, juntam alta intensidade calórica com elevado número de horas de treino. Assim, esportes, né, com atividades repetitivas, contínuas, como, por exemplo, corrida, a natação é um bom exemplo disso, tênis. Então, você imagina um triatleta, né, que faz aí, né, a corrida, a natação e a bike, né, o ciclismo. Ele, ele dorme, teoricamente, aí 8 horas e treina 6. Então, aí ele tem aí, ó, já se passaram 14 horas. E ele tem uma necessidade de 6.000 calorias. Então, ele precisa ingeri-las em 10 horas, ou terá que ingerir muitas calorias durante o treino, normalmente sobre a forma de suplementação. Então, aqui está um exemplo clássico de como que a suplementação vai ser importante. Então, ele tem que consumir 6.000 calorias em 10 horas, vamos dizer assim, praticar uma refeição, né? Sem fazer atividade, né? Gente, assim, a mudança durante uma refeição básica, o que que a gente tem que esperar? Durante a refeição, o fluxo sanguíneo maior é no intestino. Naturalmente, é assim, é o intestino e o cérebro que o fluxo sanguíneo ele é direcionado. Durante a prática de exercício físico, ele muda. O fluxo sanguíneo vai para o músculo esquelético.
Então, por isso que há esse processo aí de indigestão, né? Que algumas pessoas passam mal, vomitam, e é bastante perigoso, porque o fluxo sanguíneo ele é direcionado. Então, durante a refeição, a gente precisa de ficar em repouso para fazer com que a circulação fique no trato gastrointestinal e ajude no processo de digestão e de absorção. Agora, você vê aí, a pessoa às vezes não tem esse tempo, né? Em 6 horas, comer 6.000 calorias. Então, nesse caso, a suplementação é importante, porque o suplemento, os alimentos vão ser manipulados e aí eles vão liberar aí o tanto, né, de macro, micronutriente, sem ser por forma de refeição. Então, aqui fica a nossa consideração, né, a nossa observação. Importante vocês terem ideia, esses balanços, né, saber dar exemplos para poder assimilar bem esses conteúdos. Na aula de hoje a gente termina falando aí mais sobre as quantidades, né, sobre um valor mais quantitativo das refeições antes, durante e após a atividade física. Forte abraço, até mais tarde.